Estava desligado o microfone. Eu achei que ele tinha dado ligado para mim. O livro da vida e o livro da sua vida. O livro da vida é onde está o nome dos salvos. Deus sabe quem vai ser salvo. Irmão, Deus sabe tudo, tá? Mas existe o livro da sua vida, aonde ali está escrito a tua história. A tua história está escrita ali. E Deus te chamou para viver o propósito dele. E o que o diabo quer? Nos arrancar do propósito. Através do quê? Através de lutas, através de adversidade. Desde que você nasceu, Satanás tem feito de tudo para te arrancar do propósito de Deus para a sua vida. E como que eu vou saber do propósito de Deus? Como o diabo sabe? Não, o diabo não sabe do teu propósito. Mas ele sabe que se você se aproximar de Deus, você vai começar a viver o propósito de Deus. Nem tudo está escrito, irmãos. O teu propósito, você vai ficar sabendo, através de uma comunhão com o Espírito Santo. Então, todas as vezes que você entra em Deus, se aproxima de Deus, se achega dele, o diabo se levanta e vem te bombardeando. E bombardeia tuas finanças, e bombardeia teu casamento, e bombardeia o teu trabalho. Ele te bombardeia. E muitos morrem e ficam pelo caminho. Quando eu digo morre, morre espiritualmente, se afasta de Deus, fica longe da presença. Porque nós criamos um costume de servir a Deus de fachada, tipo assim, eu vou lá no domingo, no culto, eu vou lá de vez em quando, e eu ouço uma palavra, e aquilo me dá um alívio no meu coração. Eu quero falar para você, Deus não te chamou para essa intimidade tranquila assim, não. Para essa intimidade frágil, que qualquer coisa te afasta. Deus te chamou para que você se aprofunde nele. Porque a Bíblia diz que em Cristo estão escondidos tesouros. E o que é esse tesouro, pastor? É a manifestação do seu propósito. É a manifestação da vontade dele para a sua vida. Deus quer te entregar tesouros, amém? Quem quer receber os tesouros aqui? Aleluia! E eu vou te falar algo. Um dia na presença dele. Um dia na presença dele. No dia do julgamento. No dia do juízo. O Senhor vai olhar para mim e para você. Para todos nós. E vai dizer assim: aonde estão os propósitos e os dons e tudo que eu entreguei para você? Você cumpriu eles? E um dia nós vamos ter que dar conta ao Senhor. Então, você que está na beira do caminho, eu te convido hoje a chegar a esse Deus e a mergulhar com toda a tua força nele, porque ele vai manifestar a vontade dele para você. Esse é o tempo. Esse é o tempo de se jogar na presença. Ah, pastor, mas eu tenho que parar isso, Você não tem que parar nada, você tem que se jogar na presença, porque o Espírito de Deus vai arrancar o que não é dele de você. Ele se encarrega disso. Agora eu tenho que ser religioso, fazer parte de uma religião. Não, você não tem que fazer parte de nada, você tem que se aprofundar no Espírito. E a igreja existe para te ajudar nisso. Às vezes, nós damos muita desculpa. Damos desculpas. Ah, eu não sei o meu trabalho. Ah, eu não sei o meu líder. Nossa, eu tentei viver meu propósito, mas eu tive um pastor. Irmãos, não existe desculpas. Não existe desculpas. Nós somos maravilhosos em dar desculpa. É ou não é? Fala a verdade. Eu sou maravilhoso. Não, como é que eu dou desculpa?
Ah, não sei o tempo. Ai, estou cansado. Ai, hoje. Ah, amanhã a gente vai. Diante do Senhor e dos olhos dele, nenhuma desculpa é válida. Não é válida. As nossas desculpas, na verdade, o nome não devia ser desculpa, devia ser fuga do propósito. Nós arrumamos fuga do propósito. Lembra de Elias? Elias estava lá. Jezabel, uma mulher chamada Jezabel, endemoniada até o tutano, chega para Elias e lança uma palavra contra a alma de Elias. Fere o coração de Elias. Elias faz o quê? Para a caverna. Fuga do propósito. Foge, entra dentro de uma caverna e começa a falar para Deus: ah, Senhor, só tem eu como profeta. Não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que eu os preparei. E quando eu fazer assim, vem, eles vêm. Você não quer, Elias, o teu propósito? Eu levanto outro no teu lugar. Então, se você acha que você é a última bolacha do pacote, e que se você não viver o propósito de Deus, Deus não tem o que fazer, engano seu. Deus levanta outro. Quem perde somos nós. Nós perdemos. Nós deixamos de viver o melhor de Deus nessa terra, porque fugimos. Olha só o que diz em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu me lanço ao propósito, quando eu me lanço à vontade de Deus para mim, as coisas começam a contribuir para o meu bem. Que coisas são essas, pastor? Todas as coisas. Tudo começa a contribuir para o nosso bem. Se nós entendermos que fomos chamados segundo um propósito, mas entenda, antes de eu ser chamado, eu tenho que amar a Deus. Como eu vou saber se alguém ama a Deus ou não? Quando ele entende o chamado e anda segundo o propósito. Como eu vou entender se alguém ama a Deus ou não? Quando ele abre mão das coisas dessa terra e se lança a esse Deus, porque ele ama Deus. Sabe quando você ama tanto que você não quer ficar longe? Sabe quando você ama tanto que você abre mão das outras coisas para estar com aquela pessoa? Quando você ama, um homem ama uma mulher ama um homem, o que eles fazem? Deixa o comodismo que é viver na casa dos pais. E ama tanto essa pessoa que ele deixa os teus pais que os criaram, que deram tudo para essa pessoa. Ele amou tanto a outra pessoa que ele deixa aqueles para viver com essa pessoa o resto da vida. Não é? Amar a Deus é deixar todas as coisas, deixar família, deixar tudo. O que Jesus falou? Aqueles que me amam, amam mais o pai, a mãe, amam mais os filhos, amam mais o mundo do que a mim, não são dignos de mim. Então, amar a Deus é demonstrar vivendo o seu propósito. I love you, God. Oh, Deus, te amo. Hollywood. Para com isso. Para com isso. Isso daí é amor de Hollywood, irmãos. Isso aí só dá certo em filme. Amar de verdade é se entregar. Amar de verdade é se render. Amar de verdade é pôr a mão na massa. Amar de verdade é estar disponível. Amar de verdade é eu quero viver para Deus. É não dar mais desculpas. É demonstrar no propósito. Segundo o seu propósito.
Cada um individualmente. Se toda a igreja do Brasil, do mundo, entendesse isso, a igreja já estaria vivendo um avivamento. A gente já tinha varrido Satanás da terra. O problema é que a gente dá desculpa. Dá desculpa. Aleluia, Jesus. Como doeu essa palavra para mim. Mas vai doer para você também um pouquinho. Glória a Deus. Vamos ler. Agora vamos ler. Vamos embora lendo. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo era fantástico. Olha o que Paulo escreve, gente. Vamos lá para o 29. Vamos seguindo até o final do capítulo 8. A hora que eu falar para separar, separa, tá? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entenda uma coisa, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. O que é o primogênito? O irmão mais velho. Entenda uma coisa, quem aqui é o irmão mais velho ou teve algum irmão mais velho? Amém? Quase todo mundo, né? Você já percebeu que o mais novo, ele sempre quer se parecer com o mais velho? Sempre, ele olha assim e fala. Eu tenho um irmão mais novo. E quando ele era pequenininho, pra você ter uma ideia, eu fui goleiro. E o que o Alan é, mãe? Goleiro. Ele queria ser eu. Ele espelhava. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, Jesus é nosso irmão mais velho, o primogênito. Então nós que somos filhos, temos que olhar para Jesus e ser a imagem dele, ser como ele era. E o que Jesus fez, irmãos? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que, se não é possível, seja feita a tua vontade. Eu vou morrer na cruz, porque é meu propósito. Nós temos que olhar para Jesus e o imitá-lo. Imitar em quê, pastor? Que ele viveu o propósito do Pai para ele até os seus últimos dias. Ele abriu mão de tudo. Certa vez, a mãe de Jesus apareceu com os irmãos de Jesus. Não se escandalize, tá? Isso está na Bíblia. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus apareceram, dizendo que Jesus estava louco. Quem já leu isso na Bíblia? Quem lembra? Ele está louco! Vamos prender ele! Por quê? Porque Jesus se afastou da família dele e foi seguir o propósito. Aí chegaram para Jesus, Jesus estava pregando e falaram: Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar com o Senhor. A resposta dele foi: quem são minha mãe e meus irmãos, senão estes que fazem a vontade do meu Pai? Quem é minha mãe e meu irmão, senão os que fazem a vontade do meu Pai? Então Jesus se entregou à vontade do Pai. Vamos lá, 30. E aos que predestinou, estes também chamou. A igreja. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Jesus nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos santificou e derramou o seu Espírito Santo, a sua glória sobre a igreja. Para quê? Para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito. Você precisa sair daqui hoje, essa noite, dizendo: eu vou cumprir o meu propósito, seja lá o que aconteça, o que for da minha vida, seja lá meu pai, minha mãe, minha família, os que estão comigo, eu preciso cumprir meu propósito. Não vou mais dar desculpa. Você precisa cumprir seu propósito, porque Jesus está voltando, irmãos. E um dia nós prestaremos conta, irmãos. Amém.
Próximo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus me chamou para o propósito, se Deus me selou com o Espírito para o propósito, se Ele está comigo, quem será contra mim? Quem se levantará contra mim? 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entenda uma coisa, Deus não poupou nem Jesus de viver o propósito. Deus não poupou Jesus de viver o propósito. Até o seu próprio filho. Deus os chamou para viver o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Nem a Jesus. Está amarrado. Não tem problema. Nem a Jesus Deus poupou de viver o propósito. O seu próprio filho. Ele vai poupar a nós? Não. Ele nos entregará para o cumprimento do propósito. E eu vou te falar uma coisa. Vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser. Mas será extraordinário o que Deus vai fazer através de nós. Será extraordinário os sinais que Deus fará através de nós. As maravilhas que Ele fará através daquele que se rende ao propósito. Eu não sei para que Deus te chamou. Às vezes Deus te chamou para trabalhar naquele lugar que você está. Para fazer o que você está fazendo. Só que Ele não te chamou lá para ficar calado. Ele te chamou para ser luz naquele lugar. Para brilhar naquele lugar. Para ser uma lamparina acesa naquele lugar. Espante-se para amar aquelas pessoas que apontam o dedo para você. Porque o que Jesus fez desde quando Ele começou o ministério foi ser apedrejado, foi ser julgado, mas Ele demonstrou o amor do Pai sobre aqueles. Amém? Olha só, vamos lá. 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse propósito, do amor dele sobre nós? Quem nos separará, irmãos? Que desculpa nós vamos dar? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedor por aqueles que nos amou primeiro, por aqueles que nos alistou na guerra, por aquele que nos colocou no propósito dele para essa terra. Qual vai ser a desculpa? A fome? A perseguição? A luta? O trabalho? Nessa época, a desculpa deles era séria, né? Hoje em dia, a desculpa nossa é o filho, o trabalho, o tempo, a festa que vai ter, né? O shopping que eu tenho que ir, porque senão o meu filho fica bicudo. Desculpas modernas. É ou não é? Desculpas modernas. O marido, a esposa, desculpa moderna. A desculpa deles naquela época era a fome.
a tribulação, a espada na garganta, ou a cruz que Pedro foi pendurado de ponta cabeça. A nossa desculpa hoje é diferente, mas também são desculpas, e também nos afasta no propósito. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que ser bitolado, não posso viver mais? Você não tem que ser nada, você tem que ouvir o que Deus está falando a teu respeito. O que Deus está falando a nosso respeito. E Deus nos chamou, irmãos, para algo muito maior do que estamos vivendo. Coisas extraordinárias. Abra para mim lá, por favor. Em João 21:14. Entenda uma coisa, irmãos. Não se diminua. Não se sinta pequeno. Deus te chamou independente de quem você é. Pastor, mas eu não sei falar, Deus te chamou. Pastor, mas eu não sei pregar, Deus te chamou. Pastor, mas eu sou o menor da minha família, Deus te chamou. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu sou um pecador, Deus te chamou. Você não sabe o que eu fiz, pastor? Nem quero saber. Mas eu continuo dizendo, Deus te chamou. Deus chamou Pedro, irmãos. Um semi-analfabeto. Grosso. Estúpido. Bem mais que eu. Aleluia. Estúpido. Acho que o nome dele, sobrenome dele era parecido com o meu. Brincadeira. Estúpido. Ignorante. Deus chamou Pedro. E Pedro deu muita bola fora, irmãos. A Bíblia fala que, certo momento, Jesus estava falando, né, sobre ele ser entregado para a morte. Ser entregado para a morte. Jesus estava falando do quê? Do propósito dele. Eu preciso ser entregue à morte. E aí Pedro, achando que estava defendendo Jesus, falou para Jesus: Ei, Jesus, não faça isso. O Senhor não pode morrer. Jesus olhou para Pedro e falou: Apartai-vos de mim, Satanás. Você que tem se levantado como pedra de tropeço. Porque Pedro não entendeu que Jesus precisava morrer. Pedro estava com Jesus há tanto tempo e não tinha entendido o propósito de Jesus ainda. Só que logo à frente, Pedro fala: Tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí do nada, Jesus fala para ele: Foi o Espírito Santo que te revelou. Aqui, Jesus estava falando: Pedro, filho do diabo, apartai-vos de mim. Aqui, Jesus estava falando: Foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro era bipolar. Pedro era inconstante. Chegaram para prender Jesus. Jesus já tinha falado que ele ia ser preso. Jesus já tinha falado que ele ia ter que morrer na cruz. Quando chega para acontecer isso, o valentão Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, querendo impedir que o propósito de Jesus se cumprisse. Jesus pega a orelha do soldado, devolve, fazendo um milagre ali. Então, era um homem que, apesar dessas duas coisas, ainda por cima, ele negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou a Cristo. Qualquer um de nós aqui, se fosse abrir uma igreja, você colocaria Pedro como pastor na sua igreja? Você colocaria? Um homem que arranca a orelha do outro. Um homem que te traiu, te negou, que te conhecia 3 vezes. Algum de nós colocaria Pedro como pastor? Mas Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, mesmo acontecendo tudo isso com você, cara, eu te chamei, Pedro. Eu te chamei. Então, se a tua desculpa é:
Eu pequei muito, pastor. Eu fiz muita coisa errada. Quem sou eu para pregar para minha família? Minha família sabe de todos os meus BO. E eu continuo dizendo para você, Jesus te chamou e tem um propósito na tua vida, porque Ele perdoa o teu passado, os teus pecados, e te chama para viver uma nova história. Olha o que diz a palavra. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, se você quer cumprir o propósito de Deus para a tua vida, a primeira pergunta que Jesus te faz é: ama mais do que a todos esses? Ama a mim mais do que a tua casa? Ama a mim mais do que os teus prazeres? Você me ama mais do que os teus deleites? Você me ama mais? Qual a qualificação para viver o propósito? Amar a Jesus mais do que a tudo nessa terra. Eu tenho que saber pregar? Ele não está falando de pregar. Ele não está falando de cantar. Ele não está falando de saber tocar um instrumento. Ele não está falando de ser líder em algum lugar. Ele está falando: você me ama mais do que a esses? E sabe qual é o maior problema hoje? Nós temos pessoas que pregam, que cantam, que oram, que fazem isso, que fazem aquilo, mas que não amam Jesus. E esse é o tempo que Jesus está arrancando dos altares e dos púlpitos aqueles que são só fachada e que não tem um amor mais queimando dentro do coração. E quem ele vai levantar? Estes que não sabem fazer direito, mas que amam ele de verdade. A estes ele colocará o teu espírito e os enviará às nações. Olha só, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí, Jesus fala para ele: tá, Pedro, você me ama. Então faz uma coisa, apacenta aqueles que eu vou colocar na tua mão. Apacenta, vive o teu propósito, porque te chamei para pastorear estes. E aí, pela segunda vez, no 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de João, filho de Jonas, ama a mim? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Quem ama, vive o propósito, não dá desculpa. Quem ama de verdade, apacenta quem Jesus coloca na mão. Ama as ovelhas também, e cuida delas, e faz o que Ele está colocando na mão. Não dá desculpa. Você não vê Jesus falando outra coisa, e você não vê Pedro falando outra coisa senão: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, falar que me ama, muitos falam, mas demonstra esse amor que você tem por mim, cuidando dos meus. Se você ama Jesus de verdade, você demonstra o seu amor por Ele no próximo. No próximo. E ele pergunta mais uma vez, disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, Senhor, eu te amo.
Disse Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava? Porque por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Jesus estava curando o coração de Pedro. Jesus estava curando as feridas de Pedro. Porque Pedro, se você ler um pouquinho ali no começo do capítulo 21, você vê que Pedro volta a pescar. E Jesus já tinha falado para ele: Pedro, eu não te chamei para pescar peixe, cara. Eu te chamei para pescar homem. O teu propósito é esse. E Pedro se entristece tanto porque ele negou a Jesus, que ele volta a pescar. E qual o resultado da pescaria? Não pegou nada. Porque quem está fora do propósito não dá fruto. Repita comigo isso: quem está fora do propósito não dá fruto. Aleluia. Diga assim: eu vou voltar correndo para o meu propósito. E você vai dar muito fruto, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a sequidão da sua vida. Eu repreendo toda a sequidão, porque andaste por caminhos distantes, porque andaste longe do propósito e não tens dado fruto por causa disto. Eu declaro que esta igreja será como uma árvore frutífera que fará sombra a muitos, que muitos passarinhos se assentarão e comerão do fruto, e que pessoas que passarem embaixo se alimentarão desse fruto. Eu repreendo a sequidão nessa casa e declaro filhos que andam no propósito e dão muitos frutos. Eu declaro um vento de prosperidade, porque nós voltamos ao nosso propósito. Estou que andarava sobre me cantarava soa. Aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, eu já estou encerrando. Vamos lá, Enzo, rapidão, meu filho. Vamos para cima, senão vai ficar muito longo. Glória a Deus. Olha só, na verdade te digo, Pedro, que quando você era moço, você se vestia, andava por onde você queria. Mas quando já fores velho, Pedro, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará aonde você não quer. Andar no propósito não é fazer o que você quer, é fazer o que Ele quer. Andar no propósito não é falar o que você quer. Ah, pastor, preparei algo e quero pregar e não sei o quê. Amém, que Deus te enche de palavra, mas é o que Ele quer, no tempo dEle, aonde Ele quer, como Ele quer. Muito tempo nós andamos os nossos caminhos, nós trabalhamos com o que nós queríamos. Esses dias eu estava lembrando da minha vida há 4, 5 anos atrás. Eu estava com saudade, porque eu ia para a praia 2, 3, 4 vezes por ano, né? Era uma época maravilhosa. E aí do nada Deus começou a apertar. E aí a gente só escuta assim: agora é o que eu quero, estou te lapidando, estou arrancando coisas de você, estou fazendo o que eu quero, estou te espremendo para o que eu quero. Porque por muito tempo nós andamos os nossos caminhos, né? Solto. E Deus deixa. Mas chegará um tempo que te vestirão e te levarão aonde você não quer ir. Mas antes não havia frutos. Mas logo, logo haverá muitos frutos, porque serás uma árvore frutífera, plantada em meio a ribeiros. Plantada em meio a ribeiros. Olha só, Jesus fala isso para ele no 19. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Segue-me. Porque Pedro glorificou a Jesus até na sua morte.
Pedro se tornou tão frutífero que a tua primeira mensagem, 5.000 almas encontraram a Jesus. Pedro se tornou tão frutífero que ele deu início à igreja de Jesus como pastor. E até o fim da sua vida, ele glorificou a Jesus. No 20, e Pedro voltando se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem te é de trair? João está falando dele mesmo aqui. E Pedro questiona sobre João. Vendo Pedro a este, disse Jesus, Senhor, e desse aí? Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, e João? O senhor falou de mim, falou que eu tenho que apacentar as ovelhas, falou que eu tenho que cumprir meu propósito, falou que um dia eu me vesti, agora vão me vestir, falou tudo de mim. E de João, Pedro? É de João, Jesus. 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Fala assim que a pessoa está do seu lado, assim, fala assim para ela. Irmão, cuida da sua vida, que eu vou cuidar da minha. E o que Deus vai fazer na minha vida, não te interessa. Ai, 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 glória a Deus. Nossa, pastor, que grosseria. Não, não é grosseria, não. É que tem muita gente se preocupando com o que Deus está fazendo na vida do outro e não cuida da vida dele. E o que te importa de João, Pedro? Você me segue e cumpre teu propósito. Ai, o pastor deu oportunidade para aquele fulano lá, cuida da sua vida. Aí o pastor chamou nele, você viu a palavra dele? Cuida da sua vida. Você segue-me tu. Você viu, fulano viajou, foi pregar lá não sei onde. Glória a Deus por ele. E você? Cuide da sua vida. Nossa, eu prego muito melhor que aquele lá, e ele está lá longe. E eu aqui, ninguém me chama. Cuida da sua vida, Deus está te lapidando no teu propósito. Deixa o outro lá que vá pregar. Deus te abençoe, que te use. Nós nos importamos com os outros e não olhamos para o que Deus quer fazer na nossa vida. E aí Pedro, além de ouvir tudo que ele ouviu, escutou essa de Jesus, né? E a Bíblia fala que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E João morreu de velho. E ele viu a volta de Jesus em Apocalipse. Porque ele escreveu o Apocalipse. O propósito de Pedro era glorificar a Jesus com a sua morte. E o propósito de João era escrever sobre a vinda do Cristo. E quem é maior, Pedro ou João? Não existe quem é maior. Porque aquele que quer ser o maior, diz a Bíblia, sirva o próximo. Então você quer viver o propósito de Deus? Amém? Diga assim, eu quero. Então vou servir o próximo. Fala assim do seu irmão, vou te servir. Eu vou te servir. Se coloca em pé. O Senhor me dá uma visão. Feche os teus olhos. E eu vejo árvores que começam a crescer muito rápido. Eu vejo árvores que por muitos anos, eu vejo assim mudas empoeiradas, pequenas arvorezinhas empoeiradas, de tanto tempo que estão assim. Mas a partir de hoje, eu as vejo assim, como num vídeo que é acelerado, essas árvores crescendo, e crescendo rápido, e se tornando grandes árvores, que começam a dar frutos, e começam a fazer sombras, e é de ti que o Senhor está falando, e é de você que Deus está falando, e é de você que Ele está te falando.
Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção, Pai, sobre aqueles que amam, te amam de verdade. Derrama uma unção, Pai, sobre aqueles que vão entrar de cabeça no propósito, sobre aqueles que vão se render ao propósito, sobre aqueles que vão se lançar ao propósito, sobre aqueles que não vão mais perder tempo e nem dar desculpa, porque quem os separará do teu amor? Quem os separará do teu amor? Quem os separará do propósito? Quem arrancará eles do propósito? Há uma unção sobre esse lugar. Há uma unção sobre esse lugar. Uma unção que te sopra o propósito, uma unção que te leva à vontade dele, uma unção que o Senhor te corrige de rota nessa noite, o Senhor muda a tua rota nessa noite. Alguns já estão vivendo o propósito, o Senhor te sopra, o Senhor te sopra, o Senhor te sopra. Requepetecide cantarava soa. Ramamama, comece a orar, diga: Senhor, me levanta, Pai. Senhor, me levanta, Pai. Senhor, me levanta, arranca de mim, Pai, arranca de mim o que está me roubando de Ti, Senhor, arranca de mim o que me rouba de Ti, Senhor, arranca de mim, Pai, eu não vou mais dar desculpas, Pai, faça um voto com Ele hoje, faça uma aliança, renove sua aliança com Ele, diga: Senhor, a partir de hoje, eu vou me esforçar, Pai, e vou me lançar ao propósito. Senhor, eu quero ser útil, eu quero, Pai, ser um instrumento nas suas mãos. Eu não quero mais perder meu tempo, eu não quero mais correr para longe, eu não quero mais correr, Pai, como alguém sem destino. Levante suas mãos. Há uma unção que está te visitando agora. Uma unção que te visita agora e te enche. 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 Que teremaçoa. Aceleramento. 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 De calabastor que meneaçuri bicai. Rocotochocator me cantaravassoa. Racasti de cantaremasai. Aceleramento. Ramas tu decai. Eu vejo recursos chegando para você cumprir teu propósito. Recursos chegando para cumprir teu propósito. Eu vejo recursos que chegam e te alcançam. Recursos que te visitam. Rakatastu decanta. Eu vejo pessoas sendo mudadas até de trabalho por causa do propósito. Eu vejo Deus te mudando de lugar. Deus te mudando de lugar. Você trabalhava lá, Deus vai te mudar, porque teu propósito vai começar em outro lugar. Eu vejo pessoas se conectando a você esses dias, porque elas fazem parte do teu propósito. Eu vejo conexões de reino, pessoas vão começar a se conectar com esta casa, pessoas de perto, de longe, porque fazem parte do propósito dela. Em nome de Jesus, eu vejo como um laço que é cortado, que impedia o propósito, um nevoeiro que era colocado sobre ti para que muitos não te vissem, sendo arrancado, porque você entendeu a vontade do Pai sobre ti. Haverá conexões, haverá pessoas que aparecerão do nada, e você vai questionar: de onde vem? Por que vem? O Senhor diz: para cumprimento do propósito, para cumprimento do propósito, e alguns sairão de perto de ti. Racastoa, eu dou uma ordem a esse espírito que fica rondando essa pessoa e arrancando ela, essa amizade falsa que te arranca do Senhor, que te rouba de Deus, que te tira do propósito, vai ter que se afastar, vai ter que sair. Recapataçoa, o Senhor arranca essa pessoa da sua vida, porque hoje o teu propósito começa a ser definido, o teu propósito começa a ser alinhado. Haverá uma sede de Deus que começa a brotar dentro de ti. Haverá uma sede da presença. Haverá uma sede da presença que começa a borbulhar no teu espírito. Por esses dias terá sonhos. Terão sonhos. Se atentem aos sonhos, porque o Senhor começa a revelar o propósito para você. Se atentem a sonhos que Deus te dá.
Semana que vem eu quero ouvir testemunho de sonhos que o Senhor começa a te mostrar. Começa a te mostrar. Eu decreto isso no Espírito. Como pai dessa casa, eu decreto isso no Espírito. O Senhor te impregna em sonhos. E Ele desvenda o propósito dele sobre a tua vida. Estou que mandaraba se quererabas. Recanta yamastuemante você. Estou que andaraba yamandaraba. Rokoto shoko rebekata rabasiri mikandaraba. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim a tua vontade. Eu me rendo à tua vontade, ao teu propósito, para minha vida, para minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém.